O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caríssimos, a pregação de hoje tem uma certa relação com a pregação de domingo passado, que eu estou fazendo esta relação do crucificado com o ressuscitado, que são o mesmo. O crucificado foi exaltado. O crucificado, ao ser ressuscitado, não foi eliminado, mas foi exaltado. Deus exaltou aquele que morreu na cruz. E de fato, sim, a ressurreição está no centro da nossa fé. E como vai dizer São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós somos os mais bobos, os mais ignorantes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Porém, a crucificação é um pressuposto necessário para a ressurreição. Por isso, nosso Senhor, como eu disse no domingo passado, o Pai perpetuou a cruz no ressuscitado, de maneira com que a ressurreição, como que, esta é que é a palavra, exaltou a cruz de nosso Senhor. E agora no Evangelho de hoje, fica claro, nosso Senhor mostrando para os seus discípulos a necessidade da cruz. É o Senhor ressuscitado, é à luz do ressuscitado que nós compreendemos a crucificação. E nosso Senhor então abre a mente, a inteligência dos apóstolos, para que eles compreendam. E Jesus disse: gente, eu estava falando isso o tempo todo, mas não era só eu não, isso estava lá na lei de Moisés, estava nos profetas, estava nos salmos, tudo que estava no Antigo Testamento dizia isto. Era preciso que se cumprisse
tudo o que está escrito sobre mim. E o que é que está escrito? Jesus cita: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma tendência hoje de duas coisas. A primeira coisa é de achar que, e alguns dizem isso entrou em algumas áreas da teologia, de dizer que a morte de Cristo não foi necessária, não foi querida, não estava no projeto de Deus. Foi um acidente, a consequência da recusa dos homens. Sim, de fato, é um fato que foi a consequência da recusa dos homens. Mas que na verdade Deus não queria isso. Mas já que aconteceu, então fazer o quê? Deus usou dessa tragédia para nos salvar, mas não era bem isso. E inclusive esses dias eu estava lendo um artigo que fala sobre isso, que Jesus nem morreu pelos nossos pecados. Sim, existe infelizmente esta tendência, esta negação desta verdade que está na Escritura, e de querer interpretar de uma maneira moderna, para frente. Não é assim, imagine que Deus queria isso. E uma outra tendência que existe muito forte, esta coisa de esquecer que Jesus subiu na cruz, e queremos agora só Jesus ressuscitado, glorioso, e se esquecer que Ele disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Por que tanta gente abandonou a igreja? Porque é tão fácil ser de qualquer outra coisa. Nós dizemos: aceita a sua cruz e ame Jesus. Os outros dizem: aceita Jesus e tudo vai ser uma beleza. E por um lado é mesmo. Quem descobre Jesus, descobre um grande tesouro, sim, mas com cruz, com sofrimento, com perseguição, com dor. Mas querem tirar Jesus da cruz. Você vê em outros lugares, você até vê uma cruz, mas vazia. Mas o que eu quero com cruz vazia? Pau não salva ninguém. Se não tiver Jesus lá, não resolve. Veja o que é que o catecismo nos diz, no número 599. Vai falar sobre esta realidade. A morte violenta de Jesus não foi o resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus, já em seu primeiro discurso de Pentecostes, que é aqui antes da primeira leitura que nós ouvimos. Ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. E veja que é justamente isso que Pedro vai dizer também na primeira leitura que nós ouvimos. Versículo 18: Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Esta linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Ou seja, não é que porque Jesus veio sim para morrer e ressuscitar, que significa que as pessoas que o entregaram não tinham liberdade. Tinham. Veja, Jesus vai dizer isso na última ceia: de qualquer maneira, o Filho do Homem será entregue, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor fosse se não tivesse nascido. Ou seja, dizendo para Judas que, embora ele fosse morrer, não precisaria que Judas o entregasse.
Sim, é verdade, Cristo haveria de morrer, o plano de Deus haveria de se concretizar, mas as pessoas, cada pessoa tinha liberdade de escolher. Pilatos poderia ter escolhido outra coisa, os sumos sacerdotes poderiam ter feito outra escolha, mas para Deus todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, o seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Ou seja, a nossa liberdade não atrapalha os planos de Deus, e os planos de Deus não atrapalham a nossa liberdade. Por isso que quem condenou Jesus cometeu um pecado, porque era livre para não fazê-lo. Mas de qualquer maneira, o projeto de Deus se concluiu. Era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse. Esta é a fé da igreja. Portanto, não demos ouvidos às firulas modernas, de pregações dentro e fora da igreja, que querem criar um outro Cristo, aos moldes do mundo. Criar um Cristo mais fácil, criar um Cristo que talvez seja melhor, não vamos dizer, não vamos falar assim, porque senão as pessoas vão estranhar, vão achar muito feio, vão achar esquisito e não vão aceitar o Evangelho. Mas a igreja pregou esse Evangelho desde o início. A primeira leitura que nós ouvimos é isso, Pedro está dizendo, esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou, esta é a verdade. Mas era o desígnio de Deus, ponto final. Nem tudo nós vamos entender porque é mistério. E para terminar, isso também faz com que nós assumamos a nossa cruz. Porque hoje as pessoas, nós temos na cabeça hoje uma coisa que é proibido sofrer, que é injusto sofrer, que nós não deveríamos sofrer. Mas se você entendeu o que é quaresma, se você tem ouvido o que eu tenho pregado, o sofrimento é mais do que justo. Mas a beleza disso é que Deus agora, por causa da cruz de Cristo, não faz o nosso sofrimento mais castigo, porque o castigo que pesava sobre nós, pesou sobre Ele, e Ele transformou o castigo em graça. Por isso que agora o sofrimento, que antes era consequência do pecado, em Cristo é graça e salvação. Por isso, para nós, a dor já não é mais uma desgraça, apesar de ser, por um lado, é uma grande graça, porque nos une a Jesus, nos une à salvação. Nós rezamos na Salve Rainha todos os dias, espero que reze, né? Todos os dias nós rezamos, a vós suspiramos, gememos e choramos, neste vale de lágrimas. E as pessoas acham que aqui é o paraíso, e diz, por que comigo? Eu não mereço. Gente, eu não vou fazer isso, mas se eu fosse pedir para vocês levantarem as mãos e dizer assim, quem que está passando por uma provação na sua vida, ou porque alguém próximo de você está sofrendo, isso tem tirado a sua paz, isso tem sido fonte de dor, de lágrimas, de preocupação. Quem está passando por algum tipo de sofrimento aqui na igreja, eu tenho certeza que todo mundo ia levantar a mão. Porque não existe nenhum ser neste mundo que não tenha sofrido, nem Nossa Senhora e Nosso Senhor não sofreram, não deixaram de sofrer. E a gente vive uma ilusão de achar que este mundo será o céu. Meus irmãos, este mundo é a hora da cruz. A ressurreição será no último dia. Porque a cruz é necessária para a ressurreição. Jesus subiu na dele, agora nós vamos subir na nossa. Isso só vai acabar no último suspiro da nossa vida. E nós precisamos entender isso.
Jesus não disse que seria diferente. Jesus disse: filhinhos, no mundo havereis de ter tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Pronto, somos felizes, porque o nosso sofrimento já está nas mãos de Deus. Não estou dizendo que existem certas coisas que nós não vamos resolver. Sim, se tem solução, resolva os seus problemas. Se tem solução, vá atrás de resolver seus sofrimentos. Alguns se resolverão, outros não. Mas seja por um e por outros, nós haveremos de passar. E quando terminar esta provação que você está vivendo, ótimo, virá outra. A vida mostra isso. Quantos anos você já tem? Quando foi que não teve alguma aprovação? Até quando a gente está em paz, a gente não tem paz. Já notaram isso? Mas o que é isso? É castigo? Não, é só a vida acontecendo. É só isso, gente. É só a vida acontecendo. Nosso Senhor Jesus veio para nos libertar. Saber disso não é opressão, é libertação. Poxa vida, sofrer faz parte da vida. Então bora. Vem, Senhor Jesus. Como o Senhor, eu vou assumir a minha cruz. E eu também vou ressuscitar. Eu também vou vencer. O Senhor ficou 3 dias no sepulcro. Eu não sei quantos dias ou quantos anos eu vou ficar no túmulo. Mas o Senhor vai me tirar de lá. O Pai vai me tirar de lá. Porque é isso que acontece. Quem vai para a cruz de verdade, vai ressuscitar. Eu disse que ia terminar e não terminei, mas vou terminar agora com o versículo do Salmo. O Salmo diz: eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Porque só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Jesus morto na cruz, no sono da morte, podia dizer isso com toda a certeza: eu tranquilo vou deitar-me na paz e logo adormeço. Porque ele sabia que o Pai iria ressuscitá-lo. E nós também, nos nossos sofrimentos, no nosso sepultamento, no nosso túmulo, nós podemos deitar em paz, porque o Senhor nos dá a segurança da salvação eterna. Creio em Deus Pai,